Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E quem vai me acompanhar hoje também nessa aula é o Natan. Tudo bem, Natan? Natan é que vai fazer a interpretação da nossa aula em Libras, ok? Vamos lá para a nossa aula, então? Primeiro, a gente tem que conversar um pouquinho, né? Educação física. Será que a gente consegue mesmo fazer educação física nessa estrutura de vídeo-aula? Vocês vão ver que sim, né? A gente tem muita coisa para tratar da educação física. Normalmente, a gente pensa na educação física só na prática realizada na quadra, no ginásio, né? Nos espaços abertos. Mas não, tem muita coisa sobre a educação física, muitos conceitos sobre a educação física que nós podemos tratar assim, né? Numa conversa ou através de uma videoaula. Então, são esses conceitos que nós vamos começar a tratar com vocês ao longo das nossas aulas. Assuntos que são da educação física, conhecimentos que são da educação física e que vão fazer diferença para nós e para o nosso cotidiano, ok? Por isso, acompanhe sempre as nossas aulas. Primeiro, vamos tentar entender um pouquinho mais do que é essa educação física. Educação física é sinônimo de esporte? Educação física é uma disciplina que só acontece fora da sala de aula? Bom, durante alguns anos na história, a educação física, sim, foi sinônimo de esporte. E o único conteúdo que era tratado nas aulas de educação física eram os conteúdos do esporte. Atualmente, essa visão de educação física mudou, e mudou bastante, tá? O esporte continua dentro da educação física, mas ele é um dos conteúdos que a gente aprende em educação física, não o único, certo? Vários outros conteúdos também a gente aprende na educação física. Por exemplo, as lutas, as danças, os jogos, né? Todos esses conteúdos também fazem parte da educação física, né? Estão dentro da educação física, assim como o esporte também, tá? Então, essa ideia de que esporte é sinônimo de educação física, ela está errada, tá? Educação física é muito mais do que o esporte, tá? E a outra pergunta, educação física é uma disciplina que só acontece fora da sala de aula? Não, né? Se a gente pensar na estrutura normal que nós temos das aulas de educação física, a maior parte, né, das atividades acontecem fora da sala de aula. Mas também muita coisa a gente pode ver dentro da sala de aula, muitos conceitos que nós vamos também estar abordando aqui nessas nossas aulas. Primeiro, vamos pensar um pouquinho no processo histórico da construção dessa nossa educação física, né? Da onde que isso surgiu? Se a gente pensar um pouquinho, lá na antiguidade, né, nos nossos ancestrais, aonde começou a humanidade, esses nossos ancestrais, para sobreviver, eles tinham que desenvolver o corpo. Eles tinham que ter um corpo que tivesse assim, uma boa agilidade, fosse forte, fosse flexível, tivesse uma capacidade de executar movimentos, né, para sobreviver, porque a vida não era fácil, né, não era como nós conhecemos hoje. Para comer, eles teriam que caçar ou que produzir o alimento, muitas vezes teriam que se defender de um ataque de um outro animal ou mesmo de um outro grupo de homens, né? Teriam que ter essa resistência física até para suportar o tempo, né? O clima da região onde eles estavam. Então, por isso que a história da educação física começa com a história da humanidade, né? Então, a educação física começou lá com os primeiros homens, né? Já na antiguidade, lá na pré-história, nós vamos ter registros de educação física, né?
dos homens treinando os seus corpos para poder sobreviver, ok? Então, esse processo histórico da educação física, ela vai sendo construída ao longo da história, mas a origem dela está lá na antiguidade da nossa humanidade, ok? Daí nós temos a linguagem do corpo. Vocês sabiam que o nosso corpo fala, o nosso corpo tem a capacidade de falar, mesmo se nós não pronunciarmos palavra nenhuma? Você já tentou se comunicar com alguém que não fala o mesmo idioma com você? Provavelmente você fez uso de gestos para falar ou de expressões faciais para mostrar alguma coisa. Então, dessa forma, você está se comunicando e usando o quê? A linguagem do seu corpo para transmitir a informação para alguém, para transmitir um recado. Então, isso é a linguagem do corpo. Desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano fez uso de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar. Olha que interessante. Nós conseguimos nos comunicar através do nosso corpo, através dos movimentos corporais, através dos gestos corporais, mesmo antes de desenvolvermos uma linguagem falada. Interessante isso, né? Mas é bem normal. Vamos pensar no desenvolvimento de um bebê. Talvez você já tenha visto um nenezinho, né? Um irmão mais novo, ou algum conhecido, né? Ou filho de um vizinho. Como que ele se desenvolve, né? Quando eles vêm da maternidade, quando eles chegam da maternidade, eles são bem pequenininhos, né? Não, e é difícil saber os desejos dele. Conforme ele vai crescendo, e no primeiro ano o bebê se desenvolve muito, no final do primeiro ano, quando ele está completando o primeiro ano, normalmente ele já consegue ficar em pé, já consegue andar, começa a dar os primeiros passos e começa a demonstrar melhor o que ele quer, né? Apontando, né? Fazendo gestos. Então, isso é o quê? O bebê está usando a sua linguagem corporal para transmitir o seu desejo, né? A sua vontade para os pais. Então, veja que ele ainda não aprendeu a falar, mas ele já consegue se expressar, já consegue estabelecer uma comunicação com os pais e com os outros, mesmo sem conseguir falar. E ele faz isso através do seu corpo. Entenderam, então? Como que a gente desenvolve essa linguagem corporal? É bem interessante que essa linguagem vem antes mesmo da nossa fala, né? Um desafio para você. Tenta explicar o que é uma nuvem sem você fazer esse gesto assim, ó, né? Porque normalmente a gente quer mostrar que a nuvem é fofinha, né? Quando a gente vai falar de nuvem, normalmente a gente usa as mãos para explicar o que é uma nuvem, certo? Então aí você vê a necessidade e o uso que nós fazemos dessa linguagem corporal, tão importante na nossa comunicação. E nas nossas aulas de educação física, nós vamos aprender que essa linguagem corporal nós vamos encontrar em praticamente todos os conteúdos da educação física. Ela é inerente ao nosso corpo, certo? Vamos fazer um exercício, então, para treinar um pouquinho esse conhecimento já sobre a linguagem corporal? Então, olha só. Ao observarmos o desenvolvimento de um bebê, percebemos que a sua primeira comunicação se estabelece pelo: alternativa A, uso da linguagem oral; alternativa B, uso da linguagem escrita; alternativa C, uso da linguagem corporal; alternativa D, uso da linguagem de sinais. Qual é a primeira linguagem que o bebê utiliza para se comunicar? Um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco nós voltamos.
Já voltamos. Vamos corrigir? Você conseguiu aí responder esse nosso exercício para treinar aquilo que a gente conversou antes, né? Os exercícios eles têm esse objetivo, a gente treinar aquilo que foi explicado anteriormente, ou preparar algo que nós vamos ver para frente, ok? Nesse caso, a gente tratou um pouquinho antes sobre a linguagem corporal, que é a resposta do nosso exercício, né? Então, ao observarmos o desenvolvimento de um bebê, percebemos que a sua primeira comunicação se estabelece pelo uso da linguagem corporal, né? A primeira é uma linguagem praticamente natural, né, inata do ser humano. Primeira linguagem que nós estabelecemos de comunicação com o nosso semelhante é a linguagem corporal. Então, a gente entende que como nós temos essa linguagem corporal, então o nosso corpo ele tem a capacidade de falar. De que forma que ele fala? Olha só, cada ser se manifesta corporalmente através de sua singularidade, ou seja, cada ser ele é singular, ele é único, tá? E também por pertencer a um grupo social. Opa, mas além de sermos único, de sermos singulares, somos também plurais, porque acabamos nos relacionando, estabelecemos um grupo e aquele grupo tem uma certa comunicação, tá? Isso revela traços de valores, de crenças, de sentimentos, usos e costumes de sua comunidade. Como assim? Normalmente, dentro da nossa comunidade, a comunidade onde a gente convive, existe uma certa cultura. Por exemplo, se você vive numa cidade, numa grande cidade, né, o grupo que você convive de amigos e de conhecidos, eles têm uma certa comunicação relacionada a uma cultura urbana de quem mora na cidade, certo? Diferente, por exemplo, de um grupo que se estabelece numa área rural. Aquele grupo ele vai ter uma forma de comunicação que também vai estar relacionado àquele ambiente onde eles estão morando, tá? E isso não tem a ver só com os gestos ou com a forma de falar, também tem a ver com a forma de vestir, com a forma de andar, com os esportes que pratica ou com as atividades corporais que pratica, né? Então, apesar de sermos uma única pessoa e termos a nossa singularidade, nós também somos afetados e transformados nessa maneira de se expressar, nessa maneira do nosso corpo falar, através também da cultura que nos envolve, né? Do grupo cultural que nos envolve. E daí a gente começa a encontrar, pode falar um pouquinho daquilo que normalmente nós chamamos de tribos, né? Então, olha só, pessoal que pratica skate, que é chamado de tribo de skatistas, né? A tribo dos skatistas. Eles têm um jeito de caminhar, um jeito de se expressar, um jeito de se vestir, né? Um pouco diferente, por exemplo, de um grupo que é do ciclismo, vamos dizer assim, né? Aquele grupo de ciclistas, eles têm um outro tipo de vestimenta, um outro tipo de roupa, um outro jeito de se expressar, de falar, outros gestos que eles utilizam, né? Então, essas tribos começam a nos identificar. E a gente começa a se identificar com ela e acaba incorporando aquela cultura e aquele jeito de falar. Então, o nosso corpo fala, sim, né? Através da nossa singularidade, somos seres únicos para falar, mas também através da nossa cultura corporal, ok? Então, corpo e cultura, acabei de falar isso, né? Sobre a nossa cultura corporal. Nossa forma de ser, viver e agir revela quem nós somos, né? Então, tem a ver exatamente com esse grupo que nós convivemos, né? Esse grupo nos influencia de tal maneira que começa a revelar
ou a formar quem nós somos, certo? Por isso nós estamos sempre sendo influenciados por essa cultura, mas também influenciando, também transformando essa cultura, certo? Daí nós temos os ideais de corpo. Existe uma ideia de que exista, né, um corpo perfeito ou um corpo ideal. Por isso, ideais de corpo. Então, no decorrer da sua história, a humanidade configurou distintos ou diferentes ideais de corpo, que refletiam sua identidade individual e coletiva, sendo influenciada pelos valores culturais, pelas condições socioeconômicas e políticas de cada época. Exatamente. As condições da época influenciavam esse ideal de corpo. Por exemplo, existia uma época em que o corpo ideal era aquele corpo mais gordinho, né? Porque existia a ideia de que se a pessoa tinha o corpo um pouco mais gordinho, significava que ele tinha uma vida mais confortável, não precisava fazer um trabalho braçal que exigia muito esforço, o trabalho dela não exigia tanto esforço assim, a alimentação dessa pessoa era melhor, então por isso ela acabava ficando um pouco mais gordinha, né? Um pouco com uns quilos a mais, um pouco mais obesa. Então, nessa época, né, ter o corpo gordo significava que você tinha alcançado um ideal, diferente do que nós vemos hoje. Tá? Teve uma época também em que as pessoas procuravam não ter a pele bronzeada do sol, porque exatamente o bronzeamento do sol dava a ideia de que era uma pessoa que trabalhava debaixo do sol. Então, se eu não era bronzeado pelo sol, significava que o meu trabalho também não era braçal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia como esses ideais de corpo vão mudando ao longo da história. E também, junto com esses ideais de corpo, a gente tem a mudança do conceito de corpo e saúde. Assim como o corpo, o conceito de saúde também vai evoluindo através do tempo. Hoje nós sabemos que saúde não é só a ausência de doenças. Existe muito mais coisa envolvida aí, tá bom? A busca por um ideal de corpo, onde exatamente a saúde não existe. Dá uma olhada nessa imagem, né? Olha só, como a menina, na verdade, ela é extremamente magra, mas quando ela se olha no espelho, ela se vê gorda, né? Parece até que está numa daquelas casas de espelho do circo. Então, isso tem a ver com esse ideal que a sociedade impõe, principalmente, né, para as meninas, mas também nós já estamos vendo isso com os meninos, e ninguém fica feliz com o seu corpo. Ninguém consegue se sentir completo, realizado com aquele corpo. Parece que tem que fazer de tudo para alcançar aquele ideal. Tá? Atualmente, o padrão de corpo ideal é o tal do corpo sarado. Mas será que isso é sinônimo de saúde? Nem sempre. Né? O corpo ideal é aquele corpo que me faz feliz. E será que existe um padrão de corpo para praticar a educação física? Não, essa com certeza nós podemos responder que não. Né? Todos os corpos, todos os padrões de corpo, todas as formas de corpo são ideais para praticar a nossa educação física, certo? Um segundo ponto que eu queria falar com vocês é a questão da competitividade e a ludicidade. Às vezes, nas aulas de educação física, nós somos levados a ser muito competitivos. Não é esse o ideal que a gente busca na aula de educação física. O que nós buscamos na aula de educação física é uma ideia de ser lúdica. O que é isso? É de nós aprendermos. Então, quando alguém fala para mim assim numa aula de educação física, professor, eu não sei fazer isso. Que bom que você não sabe, porque você está aqui na aula de educação física para aprender, certo? A aula de educação física é uma oportunidade de aprendizado. Não é para você mostrar o que você já sabe, é para você aprender novas coisas, novos movimentos, novos conhecimentos, ok?
Segundo exercício nosso, então, quando iniciamos um programa de exercício, qual deve ser o nosso objetivo? A. Alcançar o ideal de corpo vigente em nossa sociedade. B. Buscar um corpo sarado. C. Buscar a melhora das capacidades físicas de nosso corpo e também manter-se saudável. Ou D. Buscar sempre o maior rendimento do nosso corpo. O que nós devemos buscar quando fazemos exercício? Um tempinho aí para vocês, já voltamos. Já retornamos. Vamos corrigir então o nosso exercício? Quando iniciamos um programa de exercício, qual deve ser o nosso objetivo? Buscar a melhora das nossas capacidades físicas, né? Das capacidades físicas do nosso corpo e também manter esse corpo saudável, né? Não chegar ao ponto de machucar, né? De lesionar o corpo por causa daquele exercício. Então, esse que tem que ser o nosso objetivo sempre. Quais são os conteúdos que nós vamos tratar aqui na nossa aula do 6º ano, né, ao longo do nosso ano letivo? Dança criativa, lutas do Brasil, jogos de tabuleiro, ginástica circense, esportes de marca e esportes de precisão e as práticas corporais de aventura urbana. Então, vocês estão vendo quantos exercícios nós vamos tratar de diversas formas, nós vamos, ao longo do ano, falando sobre eles, ok? Para encerrar, então, vamos só dar uma lembradinha no que nós vimos hoje. A educação física é uma disciplina que se preocupa em estudar a cultura corporal dos movimentos. Desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano fez uso de gestos corporais para se comunicar, e a saúde é um conceito abrangente muito mais ou muito maior do que a simples ausência de doenças. E para vocês já aprenderem um pouquinho mais, completarem esse nosso conhecimento, 2 vídeos falando sobre a linguagem corporal e o bem-estar com o seu corpo. Ok? Nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!